Boa noite, turma. Hoje eu vou falar sobre introdução à genética. Então, o que é genética? É a área da biologia que vai estudar os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Então, para estudar as formas de transmissão das informações genéticas nos indivíduos e populações, existem também várias áreas de conhecimento que relacionam a genética clássica como a biologia molecular, a ecologia, a evolução e mais recentemente se destaca a genômica, em que utiliza a bioinformática para o tratamento de dados, tá? Bom, conceitos básicos de genética. Conhecer os principais conceitos de genética é entender sobre cada um deles. Agora vocês estão observando células haploide e células diploide. Então, qual é a diferença entre uma célula diploide e uma célula haploide? Células diploide, tá? Elas vão possuir apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, nas células sexuais ou nos gametas, são haploides. Tá? Essas células possuem a metade do cromossomo da espécie. Células diploides são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, como é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomo originários da mãe e um conjunto originário do pai. São células diploides. Quais são essas células diploides? Os neurônios, as células da epiderme, dos ossos e entre outras. Aqui vocês estão observando a formação do cromossomo, tá? Então é importante saber, tá? Eu só vou relembrar aqui para vocês. Eu já falei para vocês sobre a célula eucariótica. E a presença do núcleo é de forma variável e podem ser bem individualizado e separado do restante da célula por uma membrana. Quando uma célula se divide, o material nuclear, que é chamado também de cromatina, se perde a aparência relativamente homogênea, típica das células que não estão em divisão, e condensa-se, formando estruturas com uma forma de bastão, que aí é denominado cromossoma, que vocês estão observando aí nessa imagem. Tá? No interior dessas estruturas, as informações genéticas são contidas quimicamente nas moléculas de DNA, ok? A estrutura da molécula de DNA também é conhecida como modelo de dupla hélice. Então, vocês estão observando aí a formação do cromossomo, ocorrendo a condensação, formando a dupla hélice de DNA. Bom, então aqui eu estou dando para vocês uma definição. Cromossomos são sequências das moléculas de DNA em forma de espiral, que apresentam os genes e nucleotídeos. O número de cromossomo varia de uma espécie para outra, tá? E é representado por N. Por exemplo, nós temos a mosca Drosophila, que possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas. Já na espécie humana, nós temos um total de 46 cromossomos, tá? Nas células diploides e 23 nos gametas. Bom, cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. O que quer dizer isso? Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês? Que os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certas características originárias da mesma sequência em cada um deles. Então aqui, amores, eu estou representando para vocês cromossomos homólogos. E nessa representação desses cromossomos, nós vamos encontrar os locos gênicos de alguns alelos que determinam a característica específica. Então, vocês vão observar ali, ó, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor do cabelo e o crescimento.
Então aqui vocês vão observar que os genes são fragmentos de DNA encontrados no núcleo da célula. Então aqui, ó, nesse slide vocês estão observando isso. Bom, os genes, eles são fragmentos sequenciais de DNA e responsável por codificar as informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada indivíduo. Então aqui eu estou mostrando para vocês o que é um gene homozigoto, heterozigoto e um homozigoto. E eles são representados por letras. Homozigoto dominante, vocês vão observar que as letras são iguais e letras maiúsculas. Heterozigoto dominante são letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula. E homozigoto recessivo está relacionado à letra minúscula. Homozigoto significa que são homo, quer dizer iguais, tá? Então, olha só. Eles são considerados a unidade fundamental da hereditariedade. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Eles são responsáveis pela determinação de certas características, por exemplo, a cor do pelo dos coelhos, possuem variações, determinadas características diferentes, como por exemplo, pelo marrom ou branco. Além disso, ocorrem aos pares, sendo um de origem materna e o outro de origem paterna, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, saiba mais sobre cromossomos, é para justamente vocês pesquisarem na internet sobre genes e cromossomos. Aqui, amores, eu estou mostrando para vocês os alelos, tá? Alelos múltiplos. Então aqui, ó, homozigoto está representado pela letra maiúscula, que é azão. Heterozigoto é representado pela letra uma maiúscula e outra minúscula, e o homozigoto é que nem naquele slide anterior que eu passei para vocês. Bom, os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos. Quais são? Azão, azinho. Ou seja, possuem genes alelos idênticos. Enquanto isso, os heterozigotos caracterizam os indivíduos que possuem dois genes alelos distintos, quer dizer o quê? Diferentes. Tá? Então está representado lá naquele slide, lá naquela imagem. Bom, quando um gene alelo não se expressa nesse indivíduo, ele é um gene recessivo. Os genes alelos recessivos são representados por letras minúsculas, como por exemplo eu coloquei aqui, ó, azinho, bezinho, vezinho, donde os fenótipos são expressos somente em homozigose. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês um fenótipo e um genótipo. O genótipo é um conjunto das informações contidas nos genes. O que quer dizer isso? Irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, possuem os mesmos genes. Ele representa a constituição genética do indivíduo. Já o fenótipo é a expressão dos genes. O que quer dizer isso? É o conjunto de características que vemos nos seres vivos. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor das flores de uma planta, a cor do pelo de um gato, e aí vai, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês uma herança ligada ao sexo, tá? Então, pai não afetado, mãe afetada. Essa doença, ela tá relacionada à hemofilia, tá? Então aqui tá mostrando essa imagem para vocês, as pessoas, os indivíduos, gerações que vão ser o quê? Afetadas ou não. Bom, outra também doença ligada ao sexo é o daltonismo e a hemofilia, como vocês viram no slide anterior. São exemplos de doenças determinadas por genes presentes no cromossomo X. O daltonismo é um tipo de cegueira para as cores e é uma condição produzida por um alelo mutante responsável pela produção de um dos pigmentos visuais.
tá? Então eu vou terminar por aqui, eu vou passar para vocês uns conceitos, exercícios em relação a esses conceitos para vocês gravarem, ok?